Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês e vamos, mais uma vez, nessa tarde, estudar um pouco mais da palavra do Senhor. Hoje, meus irmãos, vamos dar então continuidade aqui ao nosso estudo, ao nosso pequeno curso que estamos fazendo de teontologia sobre a doutrina de Deus. Então, nós estamos estudando sobre a pessoa de Deus, já vimos um pouco sobre os nomes de Deus, vimos também sobre os atributos do Senhor, que existem atributos no Senhor que são comunicáveis, aqueles que, as suas qualidades que ele também transferiu ao homem, que o homem também tem, o homem também possui, e aqueles atributos que são incomunicáveis, que pertencem somente a Deus, né? Diferenciando o homem de Deus. Então, os atributos ali incomunicáveis, somente Deus ele tem. Hoje, dando continuidade a este nosso estudo, nós estudaremos um pouco mais sobre a natureza de Deus. Então, em algumas lives, nós observaremos isto aí, sobre a natureza do Senhor. E hoje, especificamente, nós estudaremos que Deus ele é Espírito. E a palavra de Deus, claramente, ela fala. João, capítulo 4, Jesus Cristo falando para a mulher samaritana, ele disse ali naquele poço que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. A palavra de Deus, então, revela Deus desta maneira. Deus, ele existe como um espírito, e a Bíblia fala que ele é puro, ele é perfeito, ele não tem tamanho nem dimensões. Então é dessa maneira que a Bíblia apresenta a Deus. Talvez possa surgir uma dúvida na sua mente, você que já leu a palavra de Deus, você já viu expressões da Bíblia dizendo sobre as mãos do Senhor, sobre os pés do Senhor, sobre os olhos do Senhor. Será que Deus, então, ele não tem um corpo, que ele está sentado no seu trono? Talvez é uma dúvida que possa, então, penetrar na sua mente e no seu coração, porque a Bíblia menciona tudo isso aí. Os ouvidos do Senhor estão abertos às orações. Os olhos do Senhor estão aí por sobre toda a terra. Fala das mãos do Senhor, que é as obras das mãos do Senhor. Então, fala ali desta maneira. E fica a dúvida, Deus é espírito ou Deus ele tem um corpo? Meus irmãos, quando a Bíblia fala de Deus dessa maneira, que Deus tem olhos, tem mãos, braços e pés, a Bíblia está usando uma expressão que nós chamamos de antropomórficas. São expressões antropomórficas. É uma figura de linguagem. O que significa essa palavra grande, né? Antropomórfica. Antropos significa homem, tanto que quando nós estudamos a doutrina do homem, nós estamos estudando, então, antropologia, que é a doutrina do homem. Antropos significa homem e morfos significa forma. Então, juntando antropos com morfos é forma humana. É Deus sendo apresentado na Bíblia com formas humanas, para que nós que temos uma mente limitada, nós possamos entender um pouco mais de Deus, possamos entender um pouco melhor de Deus. Então Deus, de uma maneira absoluta, ele não tem um corpo. Deus, de uma maneira absoluta, a Bíblia fala que ele é espírito, mas a Bíblia apresenta versículos que falam sobre os olhos de Deus, a Bíblia apresenta versículos que falam sobre as mãos do Senhor, sobre os pés do Senhor, sobre o braço do Senhor. Isso são figuras de linguagem para que nós, seres humanos, possamos nos assemelhar um pouco mais com Deus. Ou melhor, Deus se assemelha conosco para que nós possamos entender um pouco mais quem é esse Deus. Então, Deus, ele se reduz, se revelando para nós de uma maneira que nós possamos entender. Então, isso aí é figuras, expressões antropomórficas. Você que talvez já conhece, estudou um pouco sobre a mitologia grega, você talvez já ouviu falar de um deus grego, na mitologia grega, chamado Morfeu. Morfeu, ele é filho de Hipnos. Hipnos é de onde vem a palavra hipnose também. Hipnos era o deus do sonho. Morfeu também, ele tinha a mesma qualidade do seu pai. E o que Morfeu ele poderia fazer? Ele tomava a forma de homem nos sonhos humanos. Então ele vagueava pela terra e ele poderia entrar num sonho humano tomando uma forma de homem. Perceba, o nome Morfeu é daí onde vem a palavra morfos, que significa forma, né? Ele tomando forma. Então são figuras, uma figura de linguagem, expressões antropomórficas. Então a Bíblia faz uso dessas expressões, colocando Deus como se tivesse uma forma humana,
para que nós possamos entender um pouco melhor sobre Deus. Olha só essas expressões antropomórficas apresentadas na Bíblia. A Bíblia fala que Deus tem olhos. Se você ler, por exemplo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 29, 2 Crônicas 16, 9, ali vai ser relatado sobre os olhos do Senhor. Mas é uma figura, uma expressão antropomórfica, porque Deus ele é espírito, ele não tem corpo como nós temos. Olha só, a Bíblia também fala que Deus tem ouvidos. Abra sua Bíblia se você estiver acompanhando. Eu lerei aqui Neemias, capítulo 1, versículo 6. Aqui já vai falar sobre os olhos do Senhor e sobre os ouvidos do Senhor. 1,6 diz assim. Aqui Neemias ele estava orando a Deus e ele fala desta maneira em sua oração. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Olha só, será que Deus tem ouvido? E os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo. Olha só, somente até aqui. Então, Neemias, orando para Deus, fala, abre os seus olhos. Será que Deus, então, ali estava com os olhos fechados? Abre os seus ouvidos, que os seus ouvidos estejam atentos à minha oração. Será que Deus ali estava com um tampão no ouvido que não poderia ouvir? Não, mas são figuras antropomórficas, figuras de linguagem, expressões antropomórficas para que nós possamos entender um pouco mais sobre Deus. Que Deus ele está com os olhos em nós. Deus está com os ouvidos atentos à nossa oração. Outras expressões também, a Bíblia fala que Deus ele possui mãos e possui pés. Olha só o que diz Salmos, capítulo 8, versículo 6. Diz assim: deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob seus pés tudo lhe puseste. Será que Deus tem mãos? Será que Deus tem pés? Nós sabemos que Deus é espírito, ele não tem um corpo como o nosso, mas são figuras de linguagem para que nós possamos entender um pouco mais de Deus, é Deus se assemelhando conosco. Um outro exemplo também, a Bíblia falando, sobre os braços do Senhor. Olha só o que diz Isaías, capítulo 52, versículo 10, diz assim, 52, 10. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, se a pessoa lê e não entende que isso é uma figura de linguagem, ela vai pensar que em algum momento Deus apareceu para todas as nações e arregaçou as mangas, mostrando ali o seu braço para todo mundo. Evidentemente, aqui é uma figura de linguagem, mostrando o poder do Senhor sobre todas as nações. Outra expressão também, a Bíblia fala que Deus se lembrou. Lembra então da situação de Noé? Deus mandou o dilúvio, e Gênesis capítulo 8, versículo 1 diz lá, então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais que estavam na arca. Será que Deus tinha esquecido? Ele mandou o dilúvio e depois ele lembrou, ixi, esqueci de Noé, esqueci dos animais, vou lá ver o que está acontecendo com eles? Evidentemente que não. Deus ele não se esquece de nada, mas ali é uma expressão para que nós possamos entender um pouco mais sobre Deus. Deus se assemelhando conosco. É Deus voltando a sua atenção especial para Noé e para todos aqueles que estavam ali na arca também. A Bíblia fala que Deus também se arrependeu. Será que Deus ele pode se arrepender? Será que Deus, na sua mente, ele pode ter amnésia, se esquecer e se arrepender também, mudando de ideia, mudando de atitude? Gênesis capítulo 6, versículo 6, fala ali que Deus se arrependeu de ter feito o homem, quando ele olhou para a maldade da humanidade. Então ele se arrependeu. Evidentemente que Deus ele não é homem para que se arrependa, como a própria Bíblia diz. Deus ele não é homem para se arrepender, para mudar de ideia, para mudar de opinião. Mas é uma expressão de linguagem, uma expressão antropomórfica para que nós possamos entender como Deus ele trabalha também com a sua criatura. Então perceba que a Bíblia claramente mostra que Deus ele é espírito, ele não tem um corpo como nós possuímos, como nós temos, mas ele é um ser espiritual, um ser puro e um ser santo, sem dimensões. Nós não conseguimos pegar uma régua ou uma trena e medir o tamanho do Senhor, porque ele não está limitado a uma forma como nós estamos limitados. Mas a Bíblia apresenta esse Deus grandioso, como se tivesse uma forma humana. Lembra então, forma antropomórfica, para que nós possamos entender um pouco mais sobre Deus. São figuras de linguagem onde Deus se assemelha com nossas limitações.
Então, todas essas palavras apresentadas na Bíblia, que Deus tem olhos, Deus tem ouvidos, mãos e pés, braço, que Deus se lembrou, que Deus se arrepende, então são figuras de linguagem para que Deus ele se assemelhe com as nossas limitações. E assim nós possamos compreender um pouco mais sobre Deus de uma maneira melhor. Porque nós temos, meus irmãos, uma mente limitada. Nós somos pequenos. Para entender um Deus grande, ele precisa se reduzir para que nós possamos compreender um pouco melhor sobre ele. Então é dessa maneira que a Bíblia vai apresentando a Deus, né? Uma pergunta que também nós podemos fazer: sendo Deus Espírito, o homem pode ver a Deus? Será que alguém pode chegar na presença de Deus e ver com seus próprios olhos a Deus? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia afirma que homem nenhum pode ver a Deus. Olha só o que diz João, capítulo 1, versículo 18. Evangelho de João 1,18 vai nos dizer assim: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então a Bíblia fala que homem nenhum consegue ver a Deus com seus próprios olhos. Ninguém jamais viu a Deus, é o que o versículo está falando. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 17, vai mostrar que Deus ele é invisível. Então a Bíblia relata que homem nenhum viu a Deus. Ele não pode ver a Deus com seus próprios olhos. Daí você que já leu a Bíblia inteira, né, você vai lembrar de algumas situações que a Bíblia diz que tais pessoas viram a Deus com seus próprios olhos. E aí, como que fica essa situação? Porque Êxodo, capítulo 24, versículo 9 a 11, vai mostrar algumas pessoas que viram a Deus com seus próprios olhos. 1 Reis 22, 19, Isaías 6, 5, nós leremos esse texto. Vou mostrar que algumas pessoas viram a Deus com seus próprios olhos. Como conciliar essa aparente contradição? Um versículo diz que homem nenhum viu a Deus e ninguém pode ver a Deus com seus próprios olhos. Mas outros versículos dizem que esses homens, na história, na narrativa, eles viram a Deus. Vamos ler esses versículos? Olha só o que diz Êxodo, capítulo 24, versículo 9 a 11. E olha só esse relato aqui de Moisés. Êxodo, capítulo 24, versículo 9 a 11, fala assim: e subiram Moisés e Arão, e Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e viram o Deus de Israel. Olha só, e viram o Deus de Israel, sob cujo pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus e comeram e beberam. E aí, como que fica essa situação? João e outros versículos falam que ninguém jamais viu a Deus. Homem nenhum viu a Deus. Só que aqui em Êxodo está falando que estes homens aqui, eles viram a Deus. Não apenas viram a Deus, mas na presença de Deus comeram e beberam. Como que fica agora essa aparente contradição? Mas vamos ler os outros versículos ainda? 1 Reis, capítulo 22, versículo 19. Nós temos outra situação aqui. 1 Reis 22, 19, fala assim: Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. Agora um profeta aparece aqui também dizendo que ele viu o Senhor assentado no seu trono. Não apenas a Deus, mas ele viu anjos ali rodeando a Deus, tanto na sua esquerda quanto na sua direita. Como que fica essa aparente contradição? A Bíblia falando que o homem não pode ver a Deus, que homem nenhum jamais viu a Deus, mas esses versículos estão falando que esses homens aqui olharam para Deus, eles conseguiram ver a Deus. Como fica isso aí? Olha só um outro texto também bastante conhecido. Isaías, capítulo 6. Isaías, um dos profetas maiores do Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 5, fala assim, Isaías dizendo: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Daí como a gente pode resolver, então, essa aparente contradição? O Antigo Testamento, esses versos aqui, mostrando que alguns homens viram a Deus. E o Novo Testamento, ali em João, por exemplo, capítulo 1, versículo 18, dizendo que homem jamais, nenhum homem viu a Deus. Será que existe algum versículo errado? Será que houve uma má tradução em João, capítulo 1, versículo 18? Porque talvez ele deveria falar que alguns homens viram a Deus, conseguiram ver a Deus. Então, como que a gente resolve essa aparente contradição? Primeira coisa que nós devemos saber, meus irmãos, é que a Bíblia não se contradiz. Nós é que muitas vezes entendemos ela de uma maneira errada, mas a Bíblia ela não se contradiz. Pelo contrário, a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando você faz comparação de um texto com outro, você então entende melhor o texto que você está lendo. Como nós podemos então entender que o Antigo Testamento fala que alguns homens viram a Deus e o Novo Testamento ali dizendo que homem jamais viu a Deus? Simples de resolver. Nós podemos entender que Deus nunca pode ser visto em sua essência, mas sempre de uma maneira limitada. Toda vez ali, então, no Antigo Testamento, por exemplo, Moisés, naquela situação de Êxodo, capítulo 24, ele e mais alguns homens subiram ao monte, viram a Deus, beberam ali na frente de Deus, comeram ali na frente de Deus. Deus não estava mostrando ele na sua total essência. Eles estavam apenas vendo ali uma figura limitada do Senhor, mas eles não poderiam ver Deus na sua essência, porque homem nenhum pode ver a Deus na sua essência com seus próprios olhos e continuar vivo. Da mesma maneira foi o profeta Micaías, em 1 Reis, capítulo 22, 19, e o profeta Isaías, em Isaías 6, 5. Eles não viram a Deus na sua essência, com toda a sua glória e toda a sua pompa. Eles só conseguiram ver a Deus de uma maneira limitada. Deus permitiu que eles vissem a Ele de uma maneira limitada, mas eles não podem ver na sua total essência, porque João, capítulo 1, versículo 18, está corretíssimo em dizer que homem jamais viu a Deus com seus próprios olhos. Olha só, para ficar um pouco mais claro para nós lemos aqui em Êxodo, capítulo 24, versículo 9 a 11, que Moisés, mais alguns homens subiram para o monte e lá eles viram a Deus. O texto está falando assim, que eles viram a Deus. Só que olha só um pouco mais para frente, numa conversa de Moisés e Deus, o que aparece ali em Êxodo, capítulo 33, versículo 20. Olha só o que diz ali. Êxodo, capítulo 33, versículo 20, diz assim. Deus aqui falando com Moisés. Eu vou ler uns versículos anteriores para que os irmãos possam compreender melhor. Eu vou ler a partir do 17, diz assim. Disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Olha só o que Moisés fala. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Então Moisés querendo ver a Deus, mas ele já não tinha visto a Deus. Olha só o que Deus vai responder para ele no versículo 20, diz assim, e acrescentou, Deus falando agora, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Olha só, perceba como esse versículo está explicando o ocorrido no capítulo 24. Nós percebemos que Moisés, mais alguns homens, subiram ao monte e viram a Deus, só que eles não conseguiram ver a Deus na sua essência, na sua totalidade. Eles viram a Deus de uma maneira limitada, eles fizeram participantes de uma visão espiritual, mas de uma maneira limitada. Porque, logo aqui em Êxodo capítulo 33, versículo 20, Deus revela, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Isso explica que em Êxodo capítulo 24, eles não conseguiram ver a Deus na sua totalidade, mas de uma maneira limitada. Então, a palavra de Deus fala que Deus ele é santo, que ele é espírito, ele é puro e homem nenhum pode ver a Deus. Mas a gente vê a graça de Deus nesses casos que eu citei aqui, que alguns homens conseguiram ver a Deus, evidentemente, de uma maneira limitada, porque senão eles não estariam vivos, eles não poderiam ficar vivos na presença do Senhor se eles vissem a Deus na sua totalidade, eles sendo pecadores, eles sendo falhos. Então é dessa maneira que a Bíblia apresenta esta questão, que homem nenhum pode ver a Deus. Outra coisa que nós veremos aqui, que Deus assumiu formas visíveis
que foram contempladas pelo homem. Então, apesar de que ninguém pode ver a Deus, Deus ele se revela e se manifesta ao homem, também de uma maneira visível. Olha só o que a Bíblia também diz. Primeiro, Deus também ele se revelou no Novo Testamento através de Jesus Cristo. Então, quem olha para Jesus, vê também a Deus Pai. Olha só esse texto bastante conhecido de João, capítulo 14, versículo 8 e 9. João 14, Jesus aqui com seus discípulos. Olha só o que acontece aqui no versículo 8 e 9. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então Felipe aqui, também junto com os outros discípulos, eles queriam com seus próprios olhos ver a Deus Pai. Então perceba que eles já tinham um conceito da Trindade. Eles estavam falando com o Filho, que eles reconheciam que era Deus, e eles agora também estavam querendo ver ao Pai. Então ele já tinha esse conceito da Trindade, que nós estudaremos sobre a Trindade nas próximas lives também. Mas Jesus Cristo, para essa pergunta, olha só o que ele respondeu. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então a palavra de Deus mostra que Deus ele também se revelou ao mundo através do seu Filho. O Filho unigênito que estava à destra de Deus revelou a glória de Deus aqui neste mundo quando ele se encarnou e viveu aqui entre nós como homem, mas sendo também o próprio Deus. Dessa maneira, Deus ele se revelou também à humanidade através do seu Filho. Mas o Antigo Testamento mostra outras manifestações de Deus. E perceba que o Antigo Testamento, Jesus Cristo não apareceu ali em cena. Então, Jesus não tinha, no Antigo Testamento, descido, porque isso é assunto de Mateus para frente. Assunto ali de Mateus, Marcos, Lucas e João, mostrando a biografia de Jesus Cristo, que ele desceu a este mundo, se encarnou e viveu entre nós. Cresceu, fez milagres, fez curas, fez pregações, contou parábolas e morreu lá na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Então, Jesus Cristo aparece no Novo Testamento. Mas, e no Antigo Testamento, nós veremos também que Deus ele se manifestou, tomou formas visíveis para que alguns homens pudessem ver a Deus. Essas formas nós chamamos de teofanias ou cristofanias. O que é teofania ou cristofania? Fania significa aparição, significa visão. Teo significa Deus. Teofania é uma aparição de Deus no Antigo Testamento. Cristofania é a mesma coisa. É uma aparição, uma visão de Cristo no Antigo Testamento. Então, olha só esse versículo de Gênesis, capítulo 18, versículo 1 e 2. Diz assim: Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manré, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostrou-se em terra. Então nós vemos aqui Deus aparecendo a Abraão, né, nos carvalhais de Manré. E Abraão chegou lá e adorou a Deus. E não somente Deus estava ali, mas fala de 3 homens. Aqui não é a Trindade, mas é Deus se manifestando a Abraão com mais 2 anjos que estavam com ele. Você percebe que são 2 anjos porque na continuidade da leitura desse texto você vai perceber que Deus manda esses 2 anjos para Sodoma e Gomorra, para livrar ali a Ló e sua família, tirar dali, porque Deus iria destruir então Sodoma e Gomorra. E aqueles homens ali que estavam com Deus eram 2 anjos. Então Deus ali fica com Abraão e ele conversa com Abraão, lado a lado. Perceba que Deus ele tomou uma forma humana e se manifestou a Abraão. Abraão, com seus próprios olhos, viu a Deus. E Deus, aqui no contexto, fala que Abraão, ele até ofereceu alimento para eles. E eles comeram. Deus se alimentando, sendo o Espírito se alimentando de comida material. Daí são coisas que a gente não consegue compreender, não consegue explicar. Como Deus, sendo Espírito, vai pegar algo material e se alimentar, comer, né? Como que foi essa degustação dessa alimentação? Então são coisas que a gente não consegue compreender, porque Deus ele é grande demais. Mas perceba aqui uma teofania, uma aparição de Deus no Antigo Testamento. E Abraão, vendo a Deus, evidentemente de uma maneira limitada, Deus não estava ali expressando todo o teu ser, não estava expressando ali toda a sua glória.
quem ele é realmente, mostrando tudo ali. Porque senão Abraão não poderia ver isso, Abraão não poderia estar vivo na presença de Deus. E aí nós vemos o que João, capítulo 1, versículo 18 diz, que homem nenhum jamais viu a Deus, na sua essência. Então, na sua essência, o homem jamais viu a Deus. Nós veremos a Deus, isso é uma promessa da Bíblia, que nós veremos a Deus na glória. Ali sim, face a face, nós veremos ao Senhor. Então, é uma bênção que nós cristãos, nós crentes, nós temos. Um dia nós veremos a Deus. Ainda que hoje nós não podemos ver por causa da nossa limitação, por causa desse corpo caído, por causa do pecado que habita em nós, um dia nós estaremos livres da presença do pecado, com corpos transformados, com corpos glorificados, na presença do Senhor, servindo ao Senhor, aprendendo mais dele, louvando ele cada dia mais. Muitos outros versículos do Antigo Testamento mostram cristofanias, mostram ali teofanias, aparições de Deus ou de Cristo no Antigo Testamento. Exemplo que nós temos aí, Josué, capítulo 5, Juízes, capítulo 3, versículo 3, versículo 6, versículo 21, 22, nós vemos ali também várias teofanias no Antigo Testamento e muitas outras. Uma atividade que você pode fazer na sua casa é pesquisar quando a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre o anjo do Senhor. Muitas dessas declarações sobre o anjo do Senhor, talvez na sua Bíblia vai estar escrito até anjo de letra maiúscula, e você pode perceber o contexto ali para ver se está falando de uma cristofania. Então você vai perceber se o anjo ele recebe adoração, se o anjo ali ele faz algum tipo de promessa, então é porque está sendo ali uma aparição de Cristo no Antigo Testamento, é uma cristofania, porque anjo nenhum pode receber adoração, anjo nenhum pode da sua própria boca fazer promessas, mas Cristo ele pode, e Cristo no Antigo Testamento, nessas aparições que nós chamamos de cristofania, ele faz isso, é uma atividade que você pode fazer na sua casa, buscar no Antigo Testamento, onde aparece Deus aparecendo em forma humana para o homem, ou Cristo aparecendo em forma humana para o homem, o que nós chamamos de teofanias ou cristofanias. Então, meus irmãos, nós pararemos por aqui. Hoje nós estudamos um pouco sobre a natureza de Deus, vendo que Deus ele é espírito. A Bíblia fala para que nós possamos compreender apresentando a Deus como se ele tivesse uma forma humana. Então ele está assentado, né? Como que um espírito vai estar assentado, né, num trono? Mas fala que Deus está assentado no trono. Fala ali que os seus olhos estão abertos para toda a humanidade. Ninguém consegue fugir dos olhos do Senhor. Seus ouvidos estão abertos para as nossas orações também. Fala do braço do Senhor, que ele não está encolhido, né, para que não possa nos salvar. Fala dos pés do Senhor, que a terra é o estrado dos seus pés. Então apresenta a Deus como se tivesse forma humana, mas ele não tem um corpo como nós, ele não tem uma forma humana. Isso é para que nós possamos entender um pouco mais sobre Deus, é Deus se assemelhando com a nossa maneira pequena de ser. E Deus ele se assemelha também conosco. Então vimos aqui sobre isso, vimos que nenhum homem pode ver a Deus na sua essência, e as aparições que nós vimos no Antigo Testamento de pessoas que viram a Deus, é porque viram a Deus, mas não na sua totalidade. Viram de uma maneira limitada, porque a Bíblia não pode se contradizer, e a Bíblia diz que homem jamais consegue ver a Deus e continuar vivo. E também vimos aqui sobre as aparições de Deus no Antigo Testamento, falando sobre teofanias e cristofania. Ninguém pode ver a Deus, mas Deus, pela sua graça, ele se manifesta a nós. E você pode conhecer cada dia mais a Deus, Deus sendo manifestado através das Escrituras. Abra os seus olhos, leia este livro e você enxergará a Deus. Que Deus abençoe a sua vida e continue nos acompanhando nos nossos próximos estudos.